Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam derramadas abundantemente sobre as nossas vidas. Estamos num momento de culto ao Senhor, dando graças a Deus pela oportunidade de celebrar o nome dEle nesta noite, num momento especial para a vida desta igreja, em que recebe um novo pastor. E conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, artigo 34 diz: a designação de pastores obedecerá ao que preceitua, ao que abaixo se preceitua. O pastor efetivo, designado pelo presbitério nas condições do artigo anterior, o artigo 33, que fala das qualidades dos pastores: pastor efetivo, pastor auxiliar, pastor missionário, pastor evangelista. E o parágrafo 1º, infine, diz: tomará posse, o pastor efetivo, perante o presbitério e assumirá o exercício na primeira reunião do conselho. Portanto, hoje, a presença do presbitério do Guará aqui na igreja para recebermos de outra denominação o reverendo Danilo e designarmos e darmos posse a ele como pastor desta igreja. E para pensarmos um pouco sobre o ministério pastoral, sobre a importância do ministério pastoral, eu quero convidar os irmãos a lerem comigo no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, dos versos 4 a 7. Malaquias, capítulo 2, versos 4 a 7. Quero convidar a igreja a ficar de pé para nós fazermos juntos a leitura desse texto da palavra de Deus. Malaquias 2, de 4 a 7. Vamos ler todos juntos? Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Senhor, mais uma vez, clamamos a Ti pela iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. Todos nós queremos ouvir a Tua voz. Todos nós precisamos ouvir a Tua voz. Todos nós estamos aqui sedentos para beber da água que dessedenta a alma, da água que brota da fonte da vida, Jesus Cristo. Por isso clamamos: tem misericórdia de nós, Senhor, usa-me. Eu sei que não passo de um vaso de barro, mas sei também do poder do Deus que me chamou e que pode falar através de mim, mesmo apesar de mim, para a bênção na vida de todos nós. Fala, pois, Senhor, para que ouçamos a Tua voz inequivocamente e tenhamos um coração responsivo pelo poder do Teu Espírito que opera em nós, para respondermos ao Senhor com obediência e fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor querido. Os irmãos podem assentar-se. Hoje é dia de celebração e de gratidão. Recebemos de volta, digo de volta, porque o reverendo Danilo já foi ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, começou o seu ministério, na verdade, na Igreja Presbiteriana do Brasil, e depois foi cedido para ministrar em terras estrangeiras. Então, recebemos de volta um filho desta casa, um pastor presbiteriano brasileiro, que, respondendo ao chamado divino para servir nossos irmãos na Igreja Presbiteriana na América Chile. Tá boa a pronúncia? Passa? Dá, passa, né? Passa. E agora retorna ao solo pátrio para continuar sua jornada ministerial entre nós. E não é por acaso
que nesse momento tão significativo, nós voltamos os nossos olhos para o profeta Malaquias, especialmente aqui no capítulo 2, vendo os versos 6 e 7 como centrais desse texto que lemos, texto em que o profeta Malaquias descreve o retrato do ministério fiel que agrada a Deus. E é sobre isso que nós queremos meditar nesta noite, sobre o ministério fiel que agrada a Deus. Nosso irmão, o reverendo Danilo, teve o privilégio de servir a Igreja Presbiteriana Coirmã no Chile, e agora, pela providência de Deus, ele retorna enriquecido por essa experiência transcultural, sem dúvida nenhuma, não é? Para ministrar entre nós, o seu próprio povo. O livro de Malaquias, dentro desse contexto de um ministério que agrada a Deus, ele foi escrito aproximadamente entre os anos 450 e 400 antes de Cristo, durante o período pós-exílico. O povo judeu havia retornado do exílio babilônico há cerca de um século, mais ou menos. O templo havia sido reconstruído por volta do ano 515 a.C., mas a comunidade judaica enfrentava profunda desilusão em relação às questões espirituais. Eles já tinham retornado, fazia um tempo, as grandiosas promessas proféticas de restauração pareciam não se cumprir, e isso gerou apatia religiosa generalizada, ao ponto de os próprios sacerdotes, que deveriam ser líderes e guiar o povo nesse relacionamento com Deus, eles haviam se tornado negligentes em seus deveres. Como líderes, eles não estavam cuidando de fazer o que era certo. Antes ofereciam sacrifícios defeituosos a Deus, como, por exemplo, animais cegos, animais coxos, animais doentes, o que era reprovável, abominável diante de Deus, demonstrando desprezo pelo culto sagrado. A corrupção sacerdotal, portanto, era especialmente grave, porque eles eram responsáveis por ensinar a lei ao povo e mediar a relação entre Deus e o povo. Entretanto, eles não estavam cumprindo esse papel que era o seu mistério enquanto sacerdotes. Nos versículos 4 e 5, Deus menciona sua aliança com Levi, como uma base para falar sobre a fidelidade, referindo-se à escolha divina da tribo de Levi para o sacerdócio. Essa aliança remonta a eventos que tratam da fidelidade de Levi durante o episódio do bezerro de ouro. Por exemplo, se nós remontarmos a Êxodo 32, nós vamos ver lá aquele momento em que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas, fica 40 dias lá no monte, e o povo então reclama com Arão, dizendo que Moisés havia subido, eles não sabiam desse Moisés, não sabemos se ele volta, faz um Deus para nós, ou faz deuses para nós, para que os sirvamos. E Arão então permite, ou pede que eles tragam ouro, eles tiram as joias que têm no corpo, brincos e pulseiras, e outras peças de ouro, trazem para Arão, e então Arão faz um bezerro de ouro, e o povo adora aquele bezerro de ouro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Quando Moisés desce então do monte, Êxodo 32, versos 25 e 26, esse texto que eu acabei de ler, Moisés vê aquela situação, aquele alarido, Josué está com ele e fala: parece um alarido de guerra, dos vitoriosos da guerra, e Moisés diz: eu não ouço alarido de vitória de guerra, coisa nenhuma, eu ouço uma bagunça no arraial. E quando Moisés vê aquela situação, ele então chama aqueles que estivessem fiéis a Deus, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, e os filhos de Levi vêm então a Moisés. Deus estabeleceu este pacto baseado em vida e paz, elementos que caracterizariam o ministério sacerdotal adequado. O Senhor relembra que deu aos levitas estas bênçãos, para que eles o temessem reverentemente. Havia uma reciprocidade. Deus concedia privilégios e sustento aos sacerdotes, e eles deveriam responder com temor, reverência e obediência. O profeta Malaquias, então, estabelece esse ideal glorioso, constante nos versículos 6 e 7,
que são a chave desse texto que nós lemos, a parte central, precisamente porque os sacerdotes de seus dias haviam falhado completamente. Eles haviam se desviado do caminho. Verso 8, que nós não lemos inicialmente, mas que diz: mas vós vos tendes desviado do caminho. Eles haviam se desviado e Deus então está chamando de volta. Seu ensino fazia tropeçar o povo em vez de edificá-lo e corromperam a aliança levítica. Por isso Deus os tornaria desprezíveis diante da nação, conforme está no verso 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. A ênfase nos versos 6 e 7 que nós lemos, como parte central desse texto, serve como padrão atemporal para a aliança espiritual: conhecimento verdadeiro, integridade pessoal, relacionamento autêntico com Deus e ministério transformador. Esses princípios transcendem o antigo sacerdócio levítico e permanecem relevantes para toda a liderança religiosa que afirma representar o Deus vivo diante do seu povo. Observemos então o que diz o verso 6, por meio do qual Deus fala através do profeta Malaquias que a verdadeira instrução esteve na sua boca, ou seja, na boca de Levi, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. E o início do verso 7 traz o termo porquê. Essa expressão porquê, no início do verso 7, que nesse caso funciona como uma conjunção, cuja função sintática é de conexão, é um conector unindo duas orações, introduzindo aqui uma oração subordinada adverbial causal. Observem que uma oração causal, ela indica, portanto, que o que aconteceu antes é a causa para o que vem na sequência. O verso 6 é a base, é essa causa do que acontece no verso 7. A tese defendida nesse momento, então, é: o verdadeiro ministério pastoral é de serviço fiel ao Rei dos Reis. O verdadeiro ministério pastoral é de serviço fiel ao Rei dos Reis. O profeta Malaquias, então, usado por Deus, traz esse contexto de rebeldia do ministério sacerdotal daqueles dias, mostrando a infidelidade daqueles sacerdotes e chamando-os à ordem, e chamando-os ao exercício do verdadeiro ministério pastoral, que era o papel sacerdotal naquele período, era o sacerdote que exercia o ministério pastoral. Então, o verdadeiro ministério pastoral é de serviço fiel ao Rei dos Reis. E como se dá esse serviço? Em primeiro lugar, queridos, eu quero chamá-los ao início do versículo 7, a primeira parte do versículo 7, que diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E como nós dissemos, esse porquê, no início do verso 7, indica, é a conjunção que faz a ligação entre essas duas orações, e é uma conjunção de causalidade. O início do verso 6 nos diz que a verdadeira instrução esteve na sua boca. E aí o verso 7, o início do verso 7 vai dizer: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Aqui o profeta Malaquias faz então uma ligação sobre aquilo que acontecia com Levi, aquilo que Deus toma como base para falar do verdadeiro ministério sacerdotal, ou verdadeiro ministério pastoral para o seu povo Israel. E ele fala então da boca de Levi, porque no verso 6, a verdadeira instrução esteve na boca de Levi. E aí no verso 7 ele vai dizer: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. O verbo hebraico chamar, guardar, para guardar o conhecimento, significa vigilância ativa e proteção militante, ou seja, alguém que está em constante militância pela proteção daquilo que lhe é dado. O pastor não é apenas um repositório de informações. O pastor é antes uma sentinela posicionada nas muralhas, vigiando para que o lobo não devore o rebanho. Quando Martim Lutero pregou as suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517,
na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, ele não estava sendo rebelde, antes estava cumprindo seu dever sagrado de guardar o conhecimento. Notem que naquele momento ele faz parte daquela igreja e ele prega as suas 95 teses contra ações daquela igreja. E alguém poderia dizer, é rebeldia. E de fato, Martim Lutero foi acusado de rebeldia, foi acusado de ser um rebelde, de querer criar confusão no seio da igreja. Mas antes de ser um rebelde, ou ao contrário de ser um rebelde, Martim Lutero estava exercendo o seu ministério pastoral na defesa do rebanho, guardando o conhecimento. A justificação pela fé tão defendida por Martim Lutero e por todos os reformadores estava sendo obliterada pelas indulgências. E Lutero, como ministro fiel, não podia calar-se diante daqueles malfeitos que estavam ocorrendo. Nosso irmão, o reverendo Danilo, que hoje retorna da Igreja Co-Irmã do Chile, vem de uma experiência singular, servir a Igreja Presbiteriana América Chile, que compartilha conosco os padrões de Westminster. Não é? É uma igreja presbiteriana, é uma igreja que compartilha os mesmos padrões de Westminster, a mesma confessionalidade reformada. Essa vivência transcultural vivida pelo reverendo Danilo não diluiu a sua teologia, pelo contrário, confirmou que as grandes doutrinas da graça transcendem as fronteiras. Num país um tanto distante, né? Não é como a Argentina, que está colada ao Brasil, ou como o Paraguai, é um pouco além, não faz divisa, não tem fronteiras terrestres com o Brasil, mas, não obstante ser uma terra um pouco mais distante, uma cultura distinta, a igreja presbiteriana, naquele país, pastoreada pelo reverendo Danilo durante um período, é uma igreja co-irmã que partilha das mesmas doutrinas. A soberania de Deus, a suficiência das Escrituras, a salvação pela graça, essas verdades são universais e atemporais. Reverendo Danilo Dourado, nosso irmão, colega pastor, prezado irmão, você experimentou servir em um contexto cultural diferente e permaneceu fiel, firme na mesma fé. Continue assim. Haverá pressões, certamente, para acomodar a mensagem, para suavizar e até mesmo para distorcer as verdades do Evangelho. Resista. Seus lábios devem guardar o conhecimento da verdade revelada nas Escrituras. Esse é o papel pastoral nessa primeira resposta que esse texto da palavra nos dá sobre a fidelidade pastoral. Guardar o conhecimento da verdade revelada nas Escrituras. E Igreja Presbiteriana do Guará 2, amados irmãos da IPG2, vocês recebem um pastor testado que provou sua fidelidade doutrinária em terra estrangeira. Valorizem isto. Não busquem nele entretenimento. Ele pode ser até divertido. Não sei, quem sabe, né? Quem sabe ele é até divertido. Quem sabe ele saiba contar até umas boas piadas. Mas não busquem nele entretenimento, antes busquem o ensino fiel das Escrituras, como diz Jeremias 6,16. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. Lembrem-se, o pastor deve ter nos lábios a verdadeira instrução, e a igreja deve buscar dos lábios do pastor a verdadeira instrução. Em segundo lugar, queridos, o verdadeiro ministério pastoral é de serviço fiel ao Rei dos Reis. E como é que se dá esse serviço? Pela responsabilidade de ensinar fielmente. Não apenas guardar o conhecimento, mas também transmiti-lo com fidelidade. Vejam, ligando os versos 6 e 7 nessa conjunção causal que está no início do verso 7, você encontra no verso 6, na parte B, e a injustiça não se achou nos seus lábios. E na parte B do verso 7, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque a instrução que vão achar da boca do sacerdote fiel é a instrução de alguém que não tem injustiça nos seus lábios. Da sua boca devem os homens procurar a instrução, e a injustiça não se achou
nos seus lábios. A palavra hebraica Torá, que está traduzida aqui como instrução, é a mesma usada para a lei de Deus. O ministro não é chamado para dar conselhos psicológicos, superficiais ou motivação de autoajuda. O ministro do Evangelho pode até ter conhecimento sobre a psicologia, não é pecado estudar psicologia, não é pecado conhecer a psicologia, mas não é o papel do pastor trabalhar a psicologia na vida da igreja, antes é papel do pastor transmitir as verdades bíblicas, ensinar a palavra de Deus como ela é. Observe a dinâmica divina. Da sua boca devem os homens procurar a instrução. A igreja deve buscar na boca do pastor a instrução de Deus. Há aqui uma expectativa. A igreja deve criar essa expectativa e deve viver nessa expectativa constante de que da boca do seu pastor ou da boca dos seus pastores, aqui temos o reverendo Robson, temos o reverendo Orlando, temos o seminarista Ronel, que são ministros também, da boca dos seus pastores a igreja deve buscar a instrução. Essa instrução não pode ser nada menos do que a fiel transmissão da palavra de Deus. Há aqui então essa expectativa. Deus estabeleceu que seu povo busque orientação através de ministros qualificados. Não é arrogância pastoral, é design divino, a vontade de Deus para o seu povo. Foi Deus quem deu pastores à igreja. Pedro vai dizer isso na sua carta. Quando a igreja estava passando por dificuldades, a igreja estava cheia de problemas, Pedro escreve aos dispersos no Ponto, Galácia, Ásia, Capadócia, Bitínia, homens e mulheres dispersos pelo mundo habitado daquela época, longe dos seus pastores, longe da orientação de Deus, através do cuidado pastoral. E Pedro então diz que em meio a todas aquelas dificuldades, a resposta de Deus para a igreja é: Deus deu pastores à igreja. Os pastores são a resposta de Deus para as necessidades da igreja. Charles Spurgeon pregava para 5 a 6 mil pessoas semanalmente no Metropolitan Tabernacle, sem microfone e sem PowerPoint e sem notebook também. O que atraía as multidões que iam ouvir Charles Spurgeon? A exposição fiel das Escrituras. Spurgeon gastava 12 horas preparando cada mensagem que ele ia pregar, porque sabia que os homens deveriam buscar instrução da sua boca. O papel pastoral, a nossa Constituição diz que o papel do pastor é orar pelo rebanho e alimentar o rebanho com a fiel transmissão da palavra de Deus. O pastor deve gastar tempo no preparo da sua mensagem. Se o povo deve buscar instrução da boca do pastor, então o que ele fala importa eternamente, porque a instrução que a igreja recebe é para a eternidade. Palavras vazias, sermões superficiais são traição ao chamado. Como diz Tiago 3:1, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vejam, o chamado de Deus, portanto, para o pastor, é para que ele se prepare aos pés da cruz, esteja ajoelhado diante de Deus, com a Bíblia aberta, e como disse alguém, eu não posso aqui precisar de onde veio originalmente essa frase, mas o pastor deve ter a Bíblia aberta em uma de suas mãos e o jornal do dia aberto na outra das suas mãos. Porque a palavra de Deus é a verdade que precisa ser ensinada ao povo. E o jornal do dia é o conhecimento da realidade do povo, para que se saiba o que o povo está precisando, de fato, aprender, ouvir. Reverendo Danilo, você assume uma responsabilidade de peso eterno aqui nesta igreja. Há almas que buscarão instrução da sua boca, todo este rebanho. Richard Baxter escreveu: eu prego como um homem moribundo, para homens moribundos. Cada sermão pode ser o último que alguém ouvirá antes de encontrar-se com o juízo eterno. E aqui eu quero aproveitar o ensejo para pedir oração dos irmãos pela vida do missionário Oséias, da Missão Além. Eu trabalho com a Missão Além,
fui incumbido de pastorear alguns missionários, e na sexta-feira eu fui visitar o missionário Oséias, lá na Missão Além, ele e a sua esposa Eliana, ela com câncer, já em estado terminal, e eu fui na minha primeira resposta a essa atividade que a Além pediu para eu exercer, eu fui visitar o casal na casa deles, junto com a minha esposa, na sexta-feira. Oramos com eles, lemos a Bíblia, conversamos um pouco, lá estava a irmã Eliana, recebendo massagens com um equipamento, um aparelho que ela estava usando para massagear as costas, por causa da grande dor que estava sentindo, por causa do câncer. E agora à tarde, antes de sair para cá, pouquinho antes de sair para cá, recebemos a notícia de que Deus recolheu a missionária Lili, a irmã Eliana. Talvez, reverendo Danilo, muitos dos seus sermões serão os últimos que alguém ouvirá, como já se diz, como Richard Baxter disse, eu prego como um homem moribundo para homens moribundos. Pode ser esse o meu último sermão a ser pregado, pode ser esse o último sermão a ser ouvido. Nós precisamos estar atentos, cada sermão pode ser o último que alguém ouvirá antes de encontrar-se com o juiz eterno. Sua experiência no Chile lhe deu a perspectiva intercultural, e o chamado permanece: proclame fielmente as Escrituras. E vocês, Igreja Presbiteriana do Guará 2, vocês têm a responsabilidade de buscar a instrução da boca do seu pastor. Não sejam ouvintes passivos, como diz Tiago, não sejam ouvintes passivos da palavra, venham com fome da palavra. Nós cantamos agora há pouco da sede da alma, da fome do Espírito pela palavra de Deus. Orem antes do sermão, ouçam atentamente durante, pratiquem fielmente depois. E lembrem-se, se vocês devem buscar instrução de sua boca, ele precisa de tempo para preparar bem as suas mensagens. Não ocupem com tarefas de só menos importância, tarefas administrativas que impeçam sua dedicação à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 3 e 4 é aquele texto que fala da escolha dos diáconos, quando os apóstolos dizem: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E nós, os apóstolos, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Deem ao reverendo Danilo as condições para que ele se prepare bem, para alimentar bem o seu rebanho. Em terceiro e último lugar, queridos, o verdadeiro ministério pastoral é de serviço fiel ao Rei dos Reis. E como se dá esse serviço? Terceiro, pela consciência solene da representação divina. Vejam o verso 6, lá na parte C. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Consequência disso, verso 7, para os sacerdotes: porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. A consciência solene da representação divina, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Esta é a razão fundamental das duas orientações bíblicas anteriores desse texto. Porque o pastor deve guardar o conhecimento, porque o povo deve buscar a instrução dele, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Não é à toa, então, que o pastor deve guardar o conhecimento, não é à toa que o povo deve buscar instrução da sua boca, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O termo malak, mensageiro, é o mesmo usado para anjos. Então, o pastor, na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, é chamado também de anjo do Senhor, não à toa, por causa da etimologia da palavra malak, que é mensageiro, que é anjo. O pastor traz mensagens de Deus para os homens. E observe o título: Senhor dos Exércitos. O comandante supremo do universo é quem manda as mensagens
através dos seus mensageiros. Paulo compreendeu isso. Ele disse: somos embaixadores da parte de Cristo, segundo aos Coríntios 5:20, referindo-se a ele próprio e àqueles seus companheiros de viagens missionárias, seus companheiros pastores e missionários. Somos embaixadores da parte de Cristo. Embaixador não fala por si mesmo. Embaixador representa quem o enviou. O ministro não prega suas ideias, por melhores que elas sejam, viu, reverendo Danilo? O senhor certamente tem boas ideias, né? Mas o ministro de Cristo não prega as suas próprias ideias. Antes ele proclama a mensagem do seu rei. John Knox, o reformador escocês, o pai do presbiterianismo, como nós o conhecemos, como sistema de governo e sistema doutrinário, porque John Knox foi buscar o sistema doutrinário em Calvino, em Genebra, na Suíça, levou para a Escócia e criou o sistema presbiteriano como sistema de governo, juntando a teologia calvinista. Ele confrontou a rainha Maria da Escócia quando ela tentou impor sobre ele as suas ideias. Ela perguntou: que tendes vós a fazer com minha religião? E John Knox respondeu a ela: majestade, sou mensageiro do Senhor dos exércitos e devo prestar contas a ele. Maria podia prendê-lo, podia até matá-lo, mas não podia silenciar o mensageiro de Deus, porque mesmo que ela o matasse, o sangue de Knox clamaria. Essa consciência produz no ministro humildade e ousadia. Humildade porque não fala por autoridade própria, e ousadia porque suas palavras são do Rei dos Reis. Reverendo Danilo, querido irmão, você carrega a mais nobre vocação, é mensageiro do Senhor dos Exércitos. No Chile, você representou este Deus soberano. No Brasil, você continua representando o mesmo Deus. Embaixador dos céus, cada palavra no púlpito, cada orientação no discipulado, tudo deve estar saturado da palavra de Deus. Você sabe que não está aqui para expressar as suas opiniões pessoais sobre política, cultura ou qualquer outro assunto de conhecimentos gerais. Antes você está aqui para dizer: assim diz o Senhor. Mas lembre-se, você é mensageiro, não a mensagem. A glória é dele. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Está em João 3,30. Que este seja, então, o seu lema, querido colega de ministério. E Igreja Presbiteriana do Guará 2, compreendam a dignidade daquele que Deus coloca diante de vocês. Ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Não apenas o reverendo Danilo, como já mencionei, reverendo Robson, reverendo Orlando, Ronel, e quantos Deus trouxer para a ministração da palavra neste lugar. Isso não significa idolatrar os pastores, jamais. Ele é humano, ele é falível, nós somos só seres humanos, mas significa honrá-lo, sustentá-lo, orar por ele, como diz o autor da carta aos Hebreus: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E avaliem sua pregação, não pela eloquência ou carisma, mas pela fidelidade às Escrituras. Sejam como os bereanos, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram de fato assim. Atos 17:11. Concluindo, queridos irmãos, amados, estamos testemunhando algo extraordinário hoje. Um pastor que atravessou fronteiras para servir a Cristo numa cultura distante, distinta da nossa, e agora retorna mais maduro, até cabelo branco, testado, pronto para continuar edificando a igreja de Deus em solo brasileiro. Ele viu que o evangelho é o mesmo em Santiago, em Brasília, bem assim em qualquer outro lugar do universo. Que a graça de Deus alcança chilenos e brasileiros, que a palavra de Deus transcende as culturas. Que este presbitério do Guará jamais esqueça
as orientações divinas para o verdadeiro ministério. Primeiro, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, fidelidade doutrinária inabalável. Segundo, da boca do sacerdote devem os homens procurar a instrução, pregação expositiva fiel. E terceiro, ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos, consciência solene da representação divina. Você volta para casa trazendo na bagagem não apenas memórias chilenas, mas confirmação de que Deus é fiel em todo e qualquer lugar do mundo. O apóstolo Pedro disse: apacentai o rebanho de Deus, não por força, mas voluntariamente, de boa vontade. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 de Pedro 5, de 2 até 4. Sirva com alegria. Deus está lhes dando um presente precioso, irmãos. Sustentem-no, orem por ele, honrem-no. Que o Deus da paz, que pelo sangue do eterno concerto trouxe dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe a todos em toda a boa obra, para fazer de sua vontade, operando em vós o que é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja toda a glória, toda a honra e todo louvor para todos sempre. Amém. Só lhe deu glória. Muito bem, queridos. Quero convidar aqui a comissão do presbitério, também o reverendo Danilo, os presbíteros da igreja, os demais pastores, reverendo Orlando, reverendo Robson, para esta cerimônia de recebimento do reverendo Danilo como ministro da IPB, ele que já foi ministro da IPB, foi cedido para uma outra denominação no Chile, embora presbiteriana, mas não a IPB, agora retorna à IPB através do presbitério do Guará e, de imediato, após ser recebido, ele também será designado para o pastorado que o presbitério definiu para ele, a partir do convite da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Reverendo Danilo, por favor, poste-se aqui de frente para a igreja, ao meu lado, meio de frente para mim, para a igreja aqui, e eu passo, então, a algumas questões administrativas necessárias e importantes. Em atenção aos artigos 42 e 132 da CIPB, quais sejam? Artigo 47. A admissão de um ministro de outra comunidade evangélica ao ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil far-se-á por meio de carta de transferência. Recebida esta, o presbitério examinará o ministro quanto aos motivos que o levaram a tal passo, quanto à vocação ministerial, opiniões teológicas, governo e disciplina da igreja, e far-lhe-á, no momento oportuno, as perguntas dirigidas aos ordenandos. Vejam, queridos, a grande parte desse artigo já foi cumprida pelo presbitério do Guará, quando nós recebemos o reverendo Danilo, conversamos com ele, pudemos ouvi-lo, pudemos conhecer as suas opiniões teológicas, pudemos conhecê-lo um pouco mais, a sua experiência de vida, sua experiência cristã e sua experiência pastoral. Também podemos ouvi-lo sobre governo e disciplina da igreja. Agora, a última parte desse artigo vai ser cumprida, que é, no caso dos ministros que vêm de outra denominação, ainda que o reverendo Danilo já tenha sido pastor da IPB antes, o presbitério passa a fazer a ele as perguntas dirigidas aos ordenandos, conforme o artigo 47.